Que a graça e a paz do nosso Senhor, né, e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco. Hoje meus lábios estão bem ruizinho, misericórdia, tá louco. Só Deus na causa. Hoje tivemos um culto abençoado, um culto onde teve uma palavra expositiva, de fatos interessante. Mas o que me chamou a atenção, eu já tinha lido hoje Provérbios capítulo 4, e o que chamou muito minha atenção hoje na reunião da noite foi a leitura da palavra oficial. Né? Leitura da palavra oficial, eu sempre fico atento, ligado à leitura da palavra de Deus, e eu convoco a você, amigo ouvinte, irmão em Cristo, observante da palavra de Deus, que os dias são maus. Os dias são maus. E não é de se espantar que os dias vão ficar um pouco pior. Eu sempre digo isso aqui, porque são palavras de Jesus. Né? Jesus não nos prometeu uma viagem segura, mas uma chegada certa, se perseverarmos até o fim. Genivaldo, famosinho, está assistindo. Genivaldo Famosinho. Ué, bonito o nome, né? Genivaldo Famosinho. Né? Que benção, né? Então, querido, eu estava observando a palavra de Deus hoje, e a leitura oficial que foi lida pelo obreiro foi uma leitura muito boa. E eu resolvi então garimpar essa leitura, e eu quero passar aqui para vocês, dar uma pincelada, capítulo 8 de João. Ali, Jesus, ele está já no final do seu ministério, né? Já é o final do ministério de Jesus. Muitos teólogos, né? Muitos escritores, as pessoas que nasceram ontem, não tem nem 100 anos de idade, não tem nem 200 anos, falam que Jesus teve só 3 anos de ministério. Mente quem diz assim. O que é ministério? É o que eu exerço no ofício do Evangelho. Amém? Isso é ministério. Ministério não é nome de igreja. Nome de igreja é um nome de fantasia. Ministério é o que eu exerço no ofício na qual eu fui chamado. Então Jesus, aos 12 anos, ele já estava ensinando no templo. Então ele estava exercendo o ministério dele. Para ele ter credibilidade em tudo quanto ele proferia ao longo da sua vida, ele teve que ter uma vida irrepreensível. Para obter credibilidade, porque muitas pessoas estavam de olho nele em virtude dos ensinos em que ele dava desde pequeno. Imagina se você ou eu, a Bíblia não relata, né, Jesus aos 17, 18, 19, 20 anos, não relata. Mas se deixa bem entender, tá? Deixa bem claro e explícito que só tem credibilidade na sociedade quem tem uma vida irrepreensível. Amém? Portanto, eu digo que o ministério de Jesus foi desde quando ele começou mesmo a falar e a conjugar os verbos, que nessa fase aí é aos 12 anos de idade. Jesus era pequeno quando deu um perdido na sua mãe e no seu pai, e passou-se o dia inteiro pregando dentro do templo de Jerusalém. Então cai por terra, tá, a teoria, tá, essa teoria do teólogo que foram 3 anos e meio de ministério de Jesus. Isso é uma mentira. Amém? Ele disse, meu pai, eu trabalho, meu pai trabalha, e trabalhar enquanto é dia. Então, enquanto é dia é o quê? É enquanto eu tenho a clareza do meu entendimento. Aos 17 anos, eu quero dizer para você que Jesus estava explodindo. Aos 25 anos, eu estava explodindo no Evangelho. Aos 20 anos, eu estava quebrando tudo. Estava desmontando o terreiro de Macumba no Rio de Janeiro, estava fazendo escassel. Então, na metade, inclusive João vai dizer, né? Sós forte, porque já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Quer dizer, todo mundo aqui, para Paulo e outros falarem
com tanta equidade, com tanta sabedoria, para João, para Pedro, para André, para Filipe, né? Ouvir dizer dele e acompanhá-lo, ninguém vai acompanhar um Zé Ninguém. Então a fama dele já percorria muito tempo, há muito tempo. Porque, inclusive, João vai dizer, muitos milagres, lá no capítulo 21 de João, aconteceu nas épocas de Jesus. Se fôssemos colocar todos esses no livro, não caberia debaixo do nosso braço. Então foi selecionado os 3 anos para que coubesse algumas coisas no Novo Testamento. Mas se engana quem diz que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Tá? Se engana. Amém? Jesus já vinha provando ser filho de Deus, ou melhor dizendo, ser o próprio Deus, desde quando ele se deu o entendimento e começou a conjugar os verbos. Que criança, ele vai conjugando. Criança de 12 anos já fala tudo. Tanto é que Jesus impressionava com a sua doutrina. O que é doutrina, irmão? Volto a dizer, doutrina não é roupa, doutrina não é calça, doutrina não é bermuda, doutrina... Claro que você tem que andar, né, com as vestes, né, de uma pessoa de bom testemunho no meio da sociedade, para que gera assim, então, credibilidade em todos os seus falar. Mas Jesus, quando ele foi... Porque o judeu, ele só tem você por adulto aos 30 anos de idade. Amém? Então Jesus, aos 12 anos, a Bíblia diz que ele já estava pregando já. Já estava no templo, estava ensinando, e os sacerdotes estavam besta com a sabedoria daquela criança. Agora, tu imagina daí por diante. Então nem vai dizer mais. Tanto é que o João vai dizer, ó, se fôssemos contar todos os sinais e milagres que ele fez e operou ao longo da sua vida, não daria, né, para um livro. A Bíblia seria, ó, pequena. Amém? E uma das passagens que me chamou muita atenção, na verdade, foi Jesus tentando aprimorar rapidamente e identificar, né, ao povo, né, e trazer, elucidar ao povo a respeito das Escrituras, que apontava para ele desde Gênesis e Apocalipse. Desde Gênesis e Apocalipse, a Escritura aponta para Cristo. Não aponta para um nem um outro. Para Cristo e os eventos que antecedem a vinda, né, do Filho do Homem, para juízo da terra. Tanto é que Daniel vai falar a respeito disso. E o que me chamou a atenção aqui, porque eu sou muito da palavra. E quem é da palavra é atacado mesmo. Eu sou atacado em vários lugares. No meu trabalho, essa semana tive um trabalho abençoado, né? E Deus está me provendo, graças a Deus. Por quê? Porque eu me apeguei à palavra. Quando que eu conheço a Deus? Quando eu me apego à palavra, quando eu leio a palavra, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, porque você está fincado na palavra. E o caráter do homem é o quê? A palavra. Por que Jesus chamou o povo e o povo veio até a ele? João, Pedro, Tiago, até o Judas, André, Bartolomeu, Alfeu, Tadeu. Por que vieram até a ele? Porque a vida dele era irrepreensível. Então, quando ele tomou a maturidade, né, de adulto, para carregar o ministério dele e tornar notório a todos, então ele fez o seu clero ministerial. E há que se dizer que só pessoas, né, de reputações sanguíneas e duvidosas, né? Então, vamos aqui. No capítulo 8, eu quero ler o capítulo 8 todo, e eu quero ir deixando umas coisas bem importantes nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Muitas coisas estão entrando nas igrejas, muitas coisas. Um pouco de fermento só leveda toda a massa, tira toda a concentração. E nós não podemos quebrar um só desse mandamento, ordenança divina, né? Tempos atrás eu estava falando, né, dos capítulos que Deus, né, permite com que os judeus não quebrem. E os judeus, entendendo isso desde o Éden para cá, eles levaram isso a finco. Senão, nós estaríamos hoje procurando os originais da Bíblia, se os homens dessem a sua responsabilidade a um outro gênero de homens, né, no sentido geral da palavra, nesse caso da mulher, né, porque ela tem as suas debilidades, né?
como nós temos, mas a nossa debilidade não emigra para a fantasia, emigra para a realidade, sobriedade e equidade. Já da mulher, ela gosta de colocar uns toques a mais, né? E aqui eu estava vendo Jesus tentando identificar, né, e trazer notório, né, a natureza dele para aqueles que o seguiam. A preocupação de Jesus era trazer notório a natureza dele para aqueles que o seguiam. Por quê, irmão? Por quê? Deixa eu te dizer por quê. Porque é o seguinte, o homem, ele nasceu e especulava-se, né, muitas coisas. E a Bíblia deixava bem notório, né, para os judeus, né, que vieram antes de nós, para os nossos primórdios, que Deus era dominador dos céus e da terra, que Deus tinha os céus para nós, para nos entregar. Mas isso era difícil de entrar na cabeça das pessoas, salvos alguns escolhidos a dedo de Deus, né, que conseguiam vislumbrar essa característica, né, do mundo invisível, como Enoque, como Elias, como Eliseu, como Moisés, está entendendo? Porque eram escolhidos esporadicamente a dedo por Deus, né? E em tempos Deus se manifestava um líder entre o povo para guiar o povo na questão espiritual, em fazer-se entender que a vida, está entendendo? É só uma passagem, que após essa vida ela continua. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo lá ia ter com ele assentado e os ensinava. Olha bem, o que ele ensinava? Né? Ele ensinava tudo que apontava para ele. A preocupação de Jesus era dar a identidade real dele para o povo, porque havia uma preocupação até entre os discípulos. João 14, você vai ver lá, né? Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Os discípulos indagando a ele, tentando, estavam confundidos nas suas mentes, né? Dizendo, poxa, quem é o Pai? Quem é você? Mostra-nos o Pai, a gente vai ficar hiper master satisfeito. Aí Jesus vai dizer, estou há tanto tempo falando com vocês e vós não me conheceis? Quem vê a mim, o Pai também vê. Então a preocupação de Jesus era mostrar que ninguém ali, você está entendendo? Estava andando atrás dele e ouvindo as palavras deles em vão. Porém, ele não atropeçou em palavra nenhuma. E vão tentar encontrar a batalha dos judeus mediante, né, a existência de Cristo na terra, a partir do Novo Testamento, fora os 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo em virtude da rebeldia e preparou Isabel, né, que foi a mãe de João Batista, e preparou a Maria, que ia ser a mãe segundo a carne de Jesus Cristo, para emplacar o Evangelho, o Novo Testamento, na palavra de Deus. Está entendendo? Então por quê? Toda a Escritura aponta para Cristo. Até o próprio Moisés, até o próprio Abraão. Abraão viu Cristo antes de nós vermos. E vai dizer aqui a respeito disso. Amém? E Jesus começava lá a ensinar. Ensinar o quê? A palavra. Jesus, ele narrou todo o Evangelho ao longo da vida dele. Porque ele ensinava. E ele não atropelava as coisas. Né? Ele não atropelava. Porque você imagina se ele desse poder para uma classe que ele mesmo retirou. Ele então vai falar até para a mãe dele, que tem eu contigo, mulher. Porque as pessoas já estavam procurando uma brecha em Jesus Cristo para poder desfalar tudo aquilo que ele falava. E então, nessa mulher aqui vai acontecer isso. Então ele começava a sentar e explicar para as pessoas qual era o seu verdadeiro ofício e a sua missão. Né? Qual era o seu verdadeiro ofício e qual era a sua verdadeira missão na terra, que era anunciar o reino vindouro após o descanso do corpo dessa morte, ou melhor dizendo, desta carne. E os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendente, olha lá, surpreendida em adultério.
e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Olha bem como que a mulher já era um ser desprezível pela cultura judaica, em virtude do histórico passado, né? Não que Deus não tenha perdoado, Deus perdoou, mas lançou uma certa sentença, né? Lançou uma certa sentença, tirou a autoridade e colocou ela sobre a autoridade biológica, né, do homem. Tirou as suas vontades e colocou ela sobre a vontade do homem. Está dizendo na palavra, né? Não canso de dizer, vou repetir, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Seu desejo será para o seu marido e ele sobre ti dominará. Acrescentarei as suas dores de parto. Então foram 4 sentenças. 4 a 3 sentenças. Né? Então agora vão pegar essa mulher e vão colocar no meio aonde Jesus estava ensinando a palavra. Qual era o intuito disso? O intuito era pegar Jesus, está entendendo? Em contradição com as ordenâncias da palavra, né? Com as ordenâncias da palavra. Então, se eu coloco ele em contradição, tá entendendo? Eu quebro todo, né, o ofício pela qual ele veio trazer. Eu quebro o ofício pela qual ele veio trazer. Porque ele fala, se ele fala uma coisa e depois desfala e fala outra, então ele não tem moral diante de nós. E Jesus não vai quebrar isso. Olha lá. E disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? É uma pergunta, né, com uma espera de um flagrante. Né? Jesus foi posto em várias situações, né? Porque existia um grupo de judeus, né, que eles jejuavam, estudavam e colocavam, o ofício deles justamente era pegar Jesus em contradição. Então, se ele pulasse um tio, tanto é que ele disse, ó, aquele que omitiu um tio dessa palavra será tirado dele da árvore da vida. Quer dizer, se será tirado dele da árvore da vida, então ele nem lá vai estar. Porque ele quebrou um tio da palavra. Está dizendo lá em Apocalipse, Novo Testamento. Então, se eu passo por cima de um capítulo, de 2, de 3, de 4, de 5, então praticamente eu coloco algo nocivo à palavra e desdobro, tá entendendo? O mandamento da palavra. Então Jesus diz aqui, ó, aí eles vão replicar dizendo, olha, na lei de Moisés, né, tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que diz? Né, tu, pois, o que diz? Quer dizer, eles estão querendo uma certa conchavo de aprovação para poder, com testemunha de 2 ou 3, levar perante o Sinédrio e descaracterizar, né, o chamado de Cristo no que diz respeito ao ofício do Evangelho. Jesus, na verdade, ele veio pregando tudo que está escrito aqui, mas tentando se identificar que tudo apontava para o momento que ele estava vivendo. E as pessoas, na verdade, não queriam acreditar naquilo. Poxa, tudo está falando de você. A gente esperou esse tempo todo por causa desse homem aí, nascido ali, em Belém. Depois ele faz um tour e vai para Nazaré. Né? Nazaré é região baixa, né, úmida, região de gente de má reputação. Né? Aí eles vão dizer assim, pode porventura ver alguma coisa boa de Nazaré? Possivelmente o lugar de Nazaré seria aí hoje aí o Jardim Arvoredo. Você entendeu? Um lugar, né? Então aqui eles tentam pegar Jesus. Eles dizem assim, tu, porém, o que dizes? E isto dizia eles, tentando para quê? Para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se
escreviam na terra com os dedos. Você entendeu como é que a palavra não pode ser quebrada? Ela não pode... a doutrina, o que é doutrina? Doutrina é a ordenança e mandamento do que foi escrito. Você tem que agir assim. Porque se você não agir assim, outras pessoas com outras formas de visão e de palavra vão distorcer. Então, quando eu prego o que está escrito aqui, ou eu sou inspirado pelo Espírito Santo, né, para poder fazer uma alegoria, tá entendendo, com os dias em que vivemos, ou automaticamente eu mudo isso nocivamente com as minhas atitudes. Aí isso é um perigo. E quando é pelo Espírito Santo, nós nos identificamos. E quando é pelo homem, existe uma guerra entre nós. Homens e homens, possivelmente, e mulheres. Não, está dizendo aqui. Está fazendo errado, então está na desobediência. É mais ou menos por aí. Sabe? Existe uma negativa. E aonde a dúvida e a confusão, Deus não opera. É o que está querendo dizer. E eles aqui estavam procurando uma confusão com Jesus. Está dizendo aqui, ó. Olha lá, ó. E isto dizia eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, né, inclinando-se, a escrevia na terra com os seus dedos. Quer dizer, ele já tinha a resposta na cabeça. Olha lá. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse-lhe: aquele que, dentre vós, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Quer dizer, o que ele faz? Ele não condena a mulher, mas ele perdoa a mulher sobre aviso. Em outras palavras, vai dizer: vai, não peque mais para que não te suceda coisas pior. E também não transgride o que está escrito. E joga as pessoas contra a sua própria consciência, porque talvez o adúltero estava entre eles mesmo. E quanto de nós, irmão, até eu mesmo, aqui mesmo no ar, já julguei, já falei, já sentei o pau mesmo. Isso é de nós. Isso é da nossa característica, dos nossos caractérios. Amém? Nós nascemos ontem, não sabíamos nem para onde íamos e nem para onde seríamos levados após deixarmos o corpo desta morte. O que nos elucidou, tá entendendo? Tais propostas e promessas e existências ocultas ao nosso entendimento foi a palavra. Agora, por que eu deva implementar, segundo a minha cabeça, uma visão que não tem sido dada por Deus e, burlando ela, transformo toda a liturgia antiga que já vinha desde então? Porque se Deus tira algo de alguém, é porque aquele alguém não pode estar fazendo tal coisa. Porque quem criou esse alguém conhece suas debilidades naturais. Então, contra fatos, contra a doutrina de Deus, não há argumento. Possivelmente, em umas dessas doutrinas dele, ele tenha enfatizado muito bem isso. Tanto é que ele vai dar uma bronca na mãe dele, em Canaã da Galileia. Porque a mãe dele vai tecer um comentário dizendo: acabou o vinho, meu filho. Aí ele vai dizer assim, porque ali os escribas estavam tudo lá, vamos ver se ele vai obedecer àquela mulher. Ah, porque a mãe dele, não, mas vamos ver se ele vai obedecer. Se ele obedecer, a gente já fala lá. Aí Jesus, guardando a palavra que ele mesmo estava ensinando, ele olha e dá uma resposta que hoje seria uma resposta mal educada. Ele diz: o que tem eu contigo, mulher? Quer dizer, por que tu vens aqui dar ordem? Como se eu não soubesse do que está acontecendo. Em outras palavras, põe-se no seu lugar, que ainda não é chegada a minha hora. E isso, irmão, haja vista de primeira mão, é trágico. Como um homem diz ser filho de Deus e trata assim aquela mulher? Foi por causa da palavra, porque ele não poderia, sabe, quebrar os rudimentos antigos que ele mesmo estabeleceu e as sentenças que ele mesmo deu.
E aqui ele vai dizer o que significa a palavra dele. Ali, tornando, inclinando-se, e continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essas respostas, e acusado pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, começando pelo mais velhos, até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Está entendendo? Então tem coisas, irmão. Porque hoje as igrejas, irmãos, as igrejas, né, elas estão tão debilitadas no quesito fé, tão debilitadas no quesito palavra de Deus, tão debilitada no quesito da ordenança e dos mandamentos. Porque eu já vi gente falar assim, muito lugar onde eu já passei. Isso aqui não serve para nós. Isso aqui, ó, não tem esse comentário não, tá? Não se atém isso aqui não, tá? Vai para frente. Isso aqui é um remédio, irmão, que quando aplicado na ferida da alma, só a alma sabe o que é bom para ela, para cura ou não. Ela não deve, e agora dessa feita aqui, Jesus vai ser um pouco incisivo na sua forma de falar. Porque ele tem que ter uma firmeza na sua forma de aplicar aquilo pela qual ele foi chamado. E ele vai colocar o ser humano como ser humano no lugar dele e ele como Deus. E você já vai ver isso. Quer dizer, aí a Bíblia vai dizer que eles entraram na própria consciência e começando a sair de um a um, desde o maior até o menor, porque o pecado começa pelo maior. O maior tem mais tempo de vida na terra do que o menor. E por ter mais tempos de vida na terra do que o menor, as suas transgressões são maiores do que a do menor. Então saiu do maior, o maior começou a raciocinar, o menor falou, poxa, se esse homem está saindo é porque ele tem pecado. Aí foi saindo os médios, depois foi saindo até as crianças. Né? Aí, mas ouvindo estas respostas, acusados pela própria consciência, foram se retirando-se um por um, começando pelo mais velhos até o último, e ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas ninguém além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu. Quer dizer, o que Jesus quis colocar? E ele aqui, ele vai chamar. Ele vai chamar a prova, ele vai falar, me convenceu do meu pecado aí. Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso porque ele teve uma vida diante dos caras. A vida dele estava diante de todo mundo. Alguém poderia falar, quando você era mais velho, você deu um cascudo na cabeça do menino, você fez isso. Porque a vida dele, quando ele começou a ensinar, quando você começa a ensinar, irmão, a sua vida, ela é vasculhada de cima a baixo. Porque quem ensina se coloca em lugar de professor, mestre, por que não dizer juiz? A Bíblia vai dizer que, né, Samuel julgava a Israel. Ele ensinava o que era certo e o que era errado. Débora julgava, porque Gideão se acovardou, não queria. E ninguém queria assumir essa responsabilidade de julgar o povo. E Deus tinha que ter alguém. E como válvula de escape, Deus vai e usa quem se colocar. Olha lá. Vamos no versículo 11. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse-lhe Jesus, nem eu também condeno-te. Vai e não peques mais. Quer dizer, uma recomendação. Vai e não faça mais isso. Não usa mais, né, desse tipo de atitudes. Talvez Jesus já tinha até visto, né,
o adúltero ali no meio deles. Jesus, a luz do mundo, aqui ele começa a fazer um relato. Para eu dizer que eu sou a luz do mundo, irmão, eu tenho que ter uma vida irrepreensível, ainda mais no meio de quem procura minhas falhas. Então isso quebra toda a teoria, amém? Toda a teoria dos teólogos que dizem, né, que Jesus só teve 3 anos de ministério. Poderiam acusar Jesus, aos 13 anos você fez isso, aos 14 você fez isso, e ele vai dizer aqui, ele vai dar uma identidade muito forte, ele vai dizer, olha, Jesus diz, Jesus, a luz do mundo. De novo, lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Ué, uma luz não pode ofuscar um mandamento que ele mesmo deu. Uma luz não pode passar por cima de uma palavra que ele mesmo determinou. Não pode revogar uma coisa, porque em Mateus 5,37, ele vai dizer, seja porém a vós falar, se ensina ou não. O que passar disso é procedência maligna. Então, olha bem, Mateus capítulo 5, versículo 37. 35, 37, por aí, você vai ver. Então, como é que uma luz vai falar uma coisa, vai clarear uma metade e a outra metade vai deixar obscura? Então, para ele começar a doutrinar alguém, primeiro, ele tinha que ser irrepreensível no viver, no falar, dar testemunho de vida e depois aplicar aquilo que ele vive sobre alguém. Então não houve, tá? Existem os arranjos, né, irmão? Que as pessoas fazem aí, né? E esses arranjos, irmão, é como aquela parábola que Jesus disse, né? Um pouquinho de fermento só faz toda a massa do trigo crescer e fazer o pão. Ah, não tem problema não. Fulano pode fazer, fulana pode fazer isso aqui, não tem problema não. Aí daqui a pouco começa a brotar ideias, e na natureza, né, como eu coloquei ontem um vídeo, né, esses vídeos rápidos, né, do YouTube, e peguei a filha de uma grande cantora aí, que se converteu, depois voltou de novo, sei lá o que ela é hoje. A filha dela disse ser pastora. E ela falou uma coisa bem, tá lá no meu histórico, ela falou uma coisa bem verdadeira. Ela não é tiazinha não, hein? Ela é mulher. O que ela falou eu não vou nem repetir aqui. E ela é pastora. Então nada melhor que uma mulher para dizer das suas debilidades naturais. E o porquê que Deus não determinou determinadas coisas para ela dentro do templo. Até tentaram, fizeram uma opção de coisa, bancaram Jesus. Ana, mulher de Cusa, contadora de Herodes, bancou Jesus. Ela não podia fazer nada, estava impedido porque Jesus não podia abrir mão daquilo que ele falou. Então ela foi fazendo segundo o que ela podia fazer. Cada um faz o que pode fazer, mas tem um limite, né? Porque a lei e a palavra foi ordenada por Deus aos homens estar sob a direção no templo e fora do templo, tá? Salvo uma vez que Deus permitiu com que Débora fosse juíza em Israel, porque os homens se acovardaram, estavam tudo na prostituição. A Bíblia diz que Gideão disse assim, não quero, né? E fez uma estola lá e ele se prostituiu debaixo da estola. Então Deus precisava manter a promessa que fez a Abraão. E dessa feita quem se prontificou foi uma mulher. E Deus então colocou. Como Deus também se prontificou, como Maria também se colocou diante da presença de Deus, e Jesus veio através de Maria. Mas não significa que ela tenha autoridade em lugar nenhum. Aí, ó. Então, lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Eles argumentaram, né? Objetivaram significa argumentar. Tu dá testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque eles não conheciam da onde, né, Jesus viera. E Jesus agora está elucidando a eles. Jesus vai elucidar a eles dizendo o seguinte, ó, vocês não notaram que ao longo do tempo eu venho falando das Escrituras, porque Jesus expunha as Escrituras. Não só ele criou, né, as palavras no Novo Testamento,
mas para identificá-lo como aquele que todo o Velho Testamento apontava para ele, ele teve que narrar as escrituras como Estevão narrou, só que ele narrou com mais detalhe, ele narrou com mais unção, ele narrou com mais amor, ele entregou, tá entendendo? A escritura de forma que as pessoas pudessem absolver. Os profetas e os sacerdotes entregavam as escrituras sob pretexto de coação. Jesus entregou, né? Jesus mastigou tudo aquilo, é como a mãe que pega lá um pedaço de carne e faz aquela sopa na boca e pega e dá na boca da criança, para a criança experimentar o que é uma carne. Então ela come e ela não se engasga. Ou então desfia tudo. Eu fazia assim com a minha filha. Eu pegava um negócio duro, gostoso de comer, aí sapecava na boca tudinho, deixava bem, aí botava na colher e dava para ela, e ela comia. Então foi assim que Jesus nos tratou, né, no Novo Testamento, né, na consciência da sua evangelização. Aí ele diz assim, olha, objetivaram ele, né, os fariseus, tudo, olha lá, todas as testemunhas, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro, porque era de plástico para você fazer qualquer coisa, você levar 1, 2 ou 3 falando a respeito dos sinais, das maravilhas que fizeram, né, no Antigo Testamento. Então eles vão questionar, deixa o outro dar testemunho de você, não fala tudo de ti mesmo. E Jesus então agora vai aplacar, vai tentar colocar na cabeça deles e revelar para eles através das Escrituras que ele era o Cristo que havia de vir, e mostrar para eles, revelar o Pai na essência da tua natureza carnal. Aí respondeu Jesus e disse-lhe, pois tudo que eu testifico, olha lá, respondeu Jesus e disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu Pai testemunha é a verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vais. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, quer dizer, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu Pai testemunha. Quer dizer, ele está dizendo, meu Pai testemunha é verdadeiro. O meu Pai é testemunha e é verdadeiro. Né? Porque sei de onde vim e para onde vou. Vós não sabeis de onde vens, nem para onde vou. Quer dizer, vós nem sabeis de onde vim, ele está dizendo, e nem para onde eu vou. Em outras palavras, ele quis dizer aqui, vocês não sabem nem de onde vocês vieram, rapaz. Nem para onde vocês vão. Quando acabar isso aqui, para onde vocês acham que vocês vão? É isso que ele estava querendo dizer. Vocês não sabem de onde vocês vieram. Não sabem para onde vocês vão. Eu estou tentando te mostrar o caminho. Vocês já estão me ignorando. Sendo eu verdadeiro e o meu Pai que testifica de mim. Olha lá. Ó. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só. Porém, eu é aquele que me enviou. Ele disse, se eu julgasse, meu julgamento seria verdadeiro. Olha lá. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém, eu é aquele que me enviou. Por que ele disse isso? Ele vai voltar para a palavra. Ele vai dizer a palavra lá. Também na vossa lei está escrito o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Quer dizer, ele volta para a palavra porque ele não torce, ele não muda. Porém, agora aqui ele tem que elucidar o povo. Olha, eu sou aquele que a Bíblia está falando de mim. Vocês estão atropelando
os fatos e as coisas como se elas não existissem. Me indicando como aquele que viria para remir o povo de Israel e abrir as portas. Já não basta os 400 anos que vocês ficaram sem receber uma palavra de Deus, agora veio o próprio Deus falar convosco e vocês me ignoram. Ah lá. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu pai? Responda. E respondeu Jesus, não me conheces a mim e nem o meu pai. Se conhecestes a mim, também conhecereis o meu pai. Rapaz, aqui foi sabe? Foi um ponto que ele teve que chegar, porque esse ponto aqui, irmão, é o ponto X da questão. Jesus era o próprio Deus. Amém? Ele vai dizer lá para Filipe, né? Está dizendo, a palavra é o Filho. Ele é o próprio Deus. Porque ele não desobedece aquilo que ele escreveu. Olha lá. Ó. Então eles perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem meu pai. Se conhecestes a mim, também conhecereis o meu pai. Olha lá. Ó. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendia, porque não era ainda chegado a sua hora. Se você for notar, isso aqui, vai ter uma palavra mais perto ali, que vai nos elucidar de uma coisa. Eu já falei isso em alguns lugares. Eu prego sempre com duas Bíblias, sabe? Porque uma é arcaica, assim, antiga, né? E outra tem uma linguagem mais reveladora no que diz respeito. Daqui a pouco eu vou chegar aqui numa parte em que eu vou elucidar a vocês a mesma confusão que aquele povo estava. Muitas pessoas se encontram hoje, né, debilitados nas suas perguntas e confusos no que precisam entender. Amém? Aí Jesus, ó, ele vai dizer assim, ó, proferiu eles esta palavra, estando no lugar do gasofilácio, quando ainda ensinava no templo, e ninguém o prendia, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. Missão e autoridade. Vai ter uma parte que os caras vão querer pegar em pedras, porque vão descobrir que ele era o próprio Deus. Que os caras querem pegar em pedra, ele estava andando pelo templo, pelo alpendre de Salomão, né? Como aí os caras vão pegar em pedra para matar ele e dizer assim, por que queres me apedrejar? Não por algumas obras que você fez, não. Porque sendo tu homem te faz Deus a ti mesmo. Porque o judeu, irmão, ele tem uma característica de ficar pegando aquilo que você fala para conjugar. Aí eles descobriram. Vamos lá adiante, ó. De outra feita, olha lá, Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhe falou dizendo-lhe, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ele iria voltar para o céu da onde ele tinha vindo. Ele estava revelando a missão. Mas a cabeça daquele povo estava tão, né, colada nas coisas terrenas, nos materiais que perecem, que eles não conseguiam se desvencilhar. Eles não conseguiam abrir mão, né? Eles objetivaram na lei e a Torá que eles ensinavam, eles tiravam os benefícios e os proveitos para si próprios. Nunca para as pessoas no sentido geral da palavra. Amém?
mas eles tiravam proveito, né, das coisas, né, da palavra para se enriquecerem, né? Então, Jesus estava falando no sentido espiritual, eles estavam pensando que Jesus era um suicida, né? Versículo 23. E prosseguiu vós, e prosseguiu. Vós sois de cá, de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Você entendeu? Por quê? Porque para eles, para muitos dos judeus, né, muitos deles morreu e acabou. Ou eu vou agir da forma que eu estou agindo, e ninguém pode fazer nada quanto a isso, tenho promessas de Deus e vou morar no céu. Não é assim não. Não é assim não. E Jesus vai deixar uma doutrina que ele já deixou para Moisés, para Abraão e para outros. E esses tais patriarcas seguiram a doutrina que Jesus deixou. Eles seguiram a doutrina que Jesus deixou. Porém, o resto não seguiram. O resto guardou os mandamentos, tiraram proveito, se enriqueceram e viviam dissolutamente. Viviam dissolutamente, fazendo mal, matando, roubando, tentando. E Jesus vai replicar a respeito disso aqui. Ele vai dar um salavanco, porque foi ele o criador do homem. E ele não aceitava que os homens intentassem contra o outro. Jamais. Então ele vai dizer aqui, e perseguiu vós. Olha lá, e perseguiu. Vós sois de cá, de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quer dizer, quantos de vocês que estão me assistindo agora, antes de conhecer o Evangelho, diziam, não, aqui acabou, morreu, acabou. O que te deu o entendimento que existe uma vida após a morte é a Bíblia. E por que agora a Bíblia te deu entendimento, que botou diretrizes a ser seguido para que não haja mudanças, tá? E para que não haja acrescentamentos na liturgia de cultos, porque existe culto que Deus recebe, existe culto que Deus não recebe, gente. Existe culto que Deus recebe, existe culto que Deus não recebe. Porque Jesus, ele não muda a palavra dele. É tipo assim, poxa, eu meti um revólver ali, roubei o cara ali, vou dar o dízimo. Não, você está dando dinheiro para o pastor. Ou vou dar uma oferta, você está dando dinheiro para o pastor. Sua oferta tem que vir do seu sacrifício, como diz a Bíblia. Não oferecerei sacrifício a Deus que não me custe alguma coisa. Está lá em 2 Samuel. Isso aqui é no capítulo 3, capítulo 23. Quando o anjo começa a matar, né, os valentes de Davi pelo pecado que ele cometeu, enumerando o povo, coisa que Deus disse para ele não fazer. E aí ele vê o anjo lá na eira de Araruna, e ele compra a eira de Araruna. Araruna queria dar para ele. O judeu, ele falou, não vou oferecer sacrifício a Deus que não me custe alguma coisa. E na eira de Araruna, onde o anjo estava matando os melhores de Israel, foi ali que ele comprou e ofereceu sacrifício a Deus. Por isso que a gente não deve sair da onde Deus nos colocou, ainda que passamos situações adversas. Por isso que tem ambientes que as reuniões não conseguem agregar pessoas. Porque existe uma forma certa de liturgia, de culto. Existem cultos, irmão, que Deus não recebe. Fazer o quê? É Ele. Ele ordenou. Ele disse, chega lá com o coração quebrantado, limpo, tá entendendo? E se possível for, peça perdão aos seus irmãos e jejuma. Esquece celular. Isso é o que está escrito na Bíblia. Esquece seus problemas. Chega lá, perdoa. A Bíblia está dizendo, se você tiver um problema com o irmão e ofertar, Deus não recebe. Olha bem. Problema pessoal com o seu irmão. Você vai dar uma oferta, Deus não recebe sua oferta. Imagina se eu tiro capítulos da Bíblia e passo por cima de tudo isso e faço segundo a minha cabeça. Como que Deus vai receber?
Ele deixou uma ordenança de como um culto santo deve ser conduzido. Então, se tiver alguém ali não aceitando aquela situação por ordenança bíblica, nem se o ser humano que lê a Bíblia não aceita, imagine Deus que deixou a ordenança, ele não vai receber. As irmãs que têm igrejas aí, que tem culto, que tem, vocês me perdoem. Jesus, ele não ultrapassou nada. Amém? Você pode botar a Assembleia de Deus, é muito linda por causa disso, Assembleia de Deus da Missão, Assembleia de Deus do Belém, Assembleia de Deus da... Né? Eles botam a mesinha lá embaixo, e sobre a autoridade do pastor, né, as mulheres começam o culto. O culto das irmãs. E é um culto de oportunidade. Amém? Só que hoje, muitas igrejas mudaram a liturgia. E advindo disso, irmão, está entrando muita coisinha. É o fermento que bota lá, sabe aquele... Eu vou botar um fermentinho que daqui a 20 minutos a massa cresce. Cresce descomunalmente. Sabe? São coisas que não se pode ser mudada. Aí ele, ó, e perseguiu vós, olha lá, vós só de baixo. Vamos continuar, versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles não acreditavam que a Escritura estava apontando para o homem de Nazaré. Eles não acreditavam. Aquele homem simples, galileu, que pregava o evangelho, que anunciava, que curava paralíticos, que não quebrava liturgias, que não extrapolava as ordenanças dadas por ele mesmo, mas que seguiu a regra para que nós homens e mulheres pudesse fazer igual. Agora, se faz ao contrário, irmão, é complicado. Nós estamos em outra época. Vamos fazer diferente. Que diferente? A Bíblia ultrapassou gerações, 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 gerações. Mas ela está aí. Ela não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Quem muda é a tua cabeça, a tua forma, seu achismo, aquilo que você pensa. Mas Deus não muda. Vamos adiante. Por isso que ele diz, perecereis, ó, por isso que eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Porque a Bíblia toda apontava a Jesus. E eles não queriam acreditar. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito, que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus. Né? Primeiro ele falava que ele era o Filho. Depois ele chegou e deu logo uma verdade para os caras, e os caras ficaram, você está entendendo? Assim. Olha lá, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Você está entendendo? Olha bem, ele disse, tem muita coisa que eu tenho para falar de vocês. E ele vai dizer. E ele vai ser duro. Ele vai ser incisivo. Ele vai dizer coisas aqui que talvez se você dissesse aí na rua, eu te dava um bufetão na cara. Ele vai ser preciso. Ele vai ser coeso. Ele vai desapontar até sacerdote. Por quê? Porque eles pregavam a justiça, mas negavam a beneficência, o juízo e o amor. E a própria justiça que eles pregavam. É tipo assim, eu falo, mas eu não tenho compromisso de viver o que falo.
porém eu sigo a liturgia. Eu coloco no ombro do povo. Jesus falou a respeito disso, né, no capítulo 5, né, de Mateus. Mas eu não sou obrigado a viver nessa coisa, segundo as ordens desse mandamento. Eles não quebravam as ordenanças da palavra, eles não quebravam. Está entendendo? Eles pregavam direitinho. O problema deles é que eles não viviam como pregavam. Eles não botavam a mulher para dirigir culto. Está entendendo? Eles jejuavam. Eles eram orgulhosos na sua forma de sacrificar a Deus. Mas eram soberbos, arrogantes, prepotentes, ignorantes, maldosos, capciosos. Porém, a liturgia da ordenança do que foi escrito, ele não quebrava. E toda a Bíblia foi escrita por Deus. E Deus não quebrou de jeito e maneira nenhuma das suas palavras. Se quebrou, me mostra aí que eu quero ver. Olha lá. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, esta digo ao mundo. Aí é que está o grande X da questão. As pessoas, elas não querem dizer ao mundo as coisas que têm ouvido da parte de Deus, que é a Bíblia. Irmão, você acredita que o diabo também dá visão? Eu acredito que deu para Jesus. E olha que ele foi petulante. Pegou Jesus, colocou no alto pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo. A visão veio de quem? Do Espírito Santo? Não, veio dele, veio do diabo. Veio do diabo. A Bíblia está dizendo, e o diabo transportou ao alto pináculo e mostrou toda a glória e os reinos do mundo. Foi o diabo, não foi o Espírito Santo que mostrou para ele. Não que ele estivesse possuído. Mas a mostrou. E disse para ele, fez uma proposta, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então eu posso acreditar também que o diabo pode mostrar para a pessoa, irmão, eu vi eu dirigindo uma igreja para uma mulher, para um homem, para uma mulher. Ah, amor, vamos montar a igreja ali que Deus me mostrou eu dirigindo uma igreja. Eu acredito que o diabo mostrou para muita gente. Porque não pode quebrar isso aqui. Isso aqui não foi quebrado. E aí lá, a pessoa coloca a vontade da sua natureza. Coloca a vontade da sua natureza. Se tiver bravo com você, você não terá oportunidade. E ela está convencida de que Deus que colocou ela ali, quem vai convencer ela do contrário? Eu estou para te dizer que nem o Espírito Santo convence. Porque já está escrito. Continuando. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Quer dizer, eles não entenderam que ele falava do Pai. Olha lá. Ó. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai mesmo me ensinou. E o que é ensinar? Ensinar é o que está escrito. O Pai não ia mudar nada. Mostra para o povo que toda a Escritura eu estou apontando que vem, apontando é para você. E olha aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando eu me lembro disso aqui, Deus não apareceu a Moisés? Não apareceu lá no Monte Sinai? Olha por que ele é Deus. Jesus, ele ocultou, que tem tempo, tá? Que você pode falar, nem todo tempo, tanto é que o provérbio diz o quê? Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Ele ocultou que ele era o próprio Deus. Quando Deus apareceu para Moisés lá, na terra de Midian, o que Moisés disse? O que eu direi a Faraó? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Eu sou, te enviou. Olha lá, ó, o próprio eu sou ecoando aqui de novo. Disse-lhe, pois, Jesus, quando, né, levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou.
Gente, Jesus era o próprio Deus. Tudo bem. Você vai ver lá no 57, ou 58, né, de Isaías, dizendo: eu, o Senhor dos Exércitos, sozinho, feri as nações na minha ira e no meu furor. Quando diz: quem é esse que vem com as vestes todas ensanguentadas, salpicadas de sangue e tal? Aí você vai ver lá, né, também Isaías 46, né, que ele diz: não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Aí você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 21, eu sou o primeiro, eu sou o último. Tá entendendo? Vamos continuar aqui, essa é uma outra questão. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Né? Quando ele... Você vai ver aquela passagem, tem uma passagem, rapaz, que está no Alpendre de Salomão, que depois ele oculta, ele diz assim: olha, não está escrito na vossa escritura que vós sois deuses? Os caras queriam matar ele de pedra, ele não podia morrer de pedra. Como tu, sendo homem, te faz ti mesmo Deus? Os caras descobriram. Eles pescaram e entenderam. Aí ele se ocultou. Só você pegar lá em Apocalipse, pegar sabe? Você vai pegando, você vai vendo que é o mesmo. Né? Aí diz assim, ó: aquele que me enviou está comigo e não me deixou, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Quer dizer, a palavra de Deus, se vós permanecerdes na minha palavra. Esse permanecer na minha palavra aqui, irmão, ele engloba tudo. Ele engloba a forma de culto, ele engloba a liturgia, ele engloba quem Deus deu autoridade, quem Deus não deu. Até porque ele está dizendo aqui, Deus me deu autoridade para me falar. Não deu a outro. Se vier outro no nome dele, você vai acreditar. Mas eu estou vindo em nome do meu Pai, vocês não estão acreditando. Quer dizer, eu estou vindo em nome do meu Pai. Por quê? O nego já matou ele porque ele disse ser filho de Deus. Imagine se ele dissesse que era o próprio Deus. O negócio é feio. Então tem coisas, irmão, que a gente tem que, sabe, começar a pesquisar, analisar. Eu analiso a Bíblia toda. Eu estava com isso encafifado. Como também os discípulos estavam, e Tomé também estava. Tomé falou: Deus, vamos acabar com esse negócio, Jesus. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí para ele Deus se revelou. Jesus disse: sou eu mesmo que falo convosco. Aí eles, meu Deus. Só quem viu que ele era o próprio Pai foi João. Depois João vai ver ele na ilha de Pátimo. E ele vai dizer a João: eu sou o primeiro e sou o último. Não há outro além de mim. Não há outro. Então eu tenho... E vou provar para você uma coisa aqui que você vai ficar de cara. Tá? Vou te provar. Filho é a palavra, Deus é aquele que foi pendurado. Está lá em Isaías também. Eu mesmo, com meu próprio braço, vi estendido e trouxe a salvação ao mundo. Coloquei elmo, né, de humilhação na minha cabeça, que é a coroa de espinho. Vai lá, Isaías, você vai ver. Aí ele vai dizer: não há outro Deus além de mim. Não há outra rocha que eu conheça. Então a liturgia e a forma é do judeu falar que o filho dele é a palavra. Você está entendendo? É do judeu, isso é uma cultura judaica. É igual eu, quando eu gravei meu CD, eu fiz um novo filho. Agora eu tenho 3 filhos. Né? O quê? O meu CD. Usaram essa alegoria, né? Essa forma de falar no meio evangélico. Porque entenderam. Tá vendo? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou. Só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele.
Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, quem é a verdade? A verdade é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Filho não pode dizer, eu sou! Não pode. Eu sou filho. Aí sim. Aí ele disse, eu o sou. Eu lembrei lá de Moisés. Né? Tá vendo como é que liga uma coisa a outra? Até também os irmãos que foram na IQM, os americanos, que eu gosto muito de ver, EQM, todo mundo, EQM. Eles disseram que morreram em acidentes de carro e depois voltaram. Eu procurei lá o Pai e não vi, eu vi só Cristo, sentado num trono de glória, com bastão e com uma esfera que rodava em cima do bastão de 10 centímetros assim, que é o poder Elohim, né, transformador. E a irmã que viu o rosto de Cristo, depois ela voltou, contou a Sheila Shaw. Tá lá a Sheila Shaw. Depois ela foi e não voltou mais. Ficou 2 anos aqui, aí tiveram que fazer a operação nela. Propositalmente esqueceram o negócio. Deus permitiu que o médico esquecesse algo, uma ferramenta dentro dela. Aí quando foi abrir, aí ela não voltou mais. Ela deixou tudo caracterizado, tudo dito aí, né, no YouTube. Sheila Shaw. NDE. Diz assim, ó. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, e o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? E o povo cometia pecado, e dizia que era de Deus. Prostituía, pegava mulheres, né? E aí Jesus, bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procuram matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Quer dizer, eles eram descendentes de Deus. Jesus não falou que eles eram filhos de Deus. Filho é tudo que obedece. O que está escrito. Né? Por que, irmão? Por que as igrejas estão, sabe? Porque começaram a arrancar muitas coisas da palavra. Começaram a mudar o que é liturgia natural e real, irmão. Você quer ver uma coisa? Jesus já falou um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Pega um pouquinho de sal, vai botando um pouquinho de sal no café. Depois você não aguenta beber mais. E hoje se fazem muita coisa dentro da casa de Deus. A casa de Deus hoje, irmão, virou um ponto de atração, não é mais um ponto de culto. Se não colocar isso, o povo não vai. Se não convidar o fulano de tal para cantar, pagar milhões lá, 150 mil reais pro camarada, o camarada não vai. Ai, Jesus, a igreja não vai encher. Não, a atração, irmão, tem que ser a palavra. Você tem que ter prazer de ouvir a palavra. Né? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que as pessoas, irmão, elas procuram fustigar as outras, matar as outras, humilhar as outras, dar uma palavra de derrota para as outras? Porque a palavra não está nela. Outras coisas, outros planos, outros sentimentos, outros projetos do coração estão nelas. A palavra de Deus, irmão, está perdendo força nos ambientes. O que está tomando força, pastor? São eventos faraônicos. Ó que decepção, viu, irmão? Ó que decepção vai ser. Ó que decepção. Nesses dias vai estar a gente fazendo eventos evangélicos, cantores que cobrou. Você cobrou quanto? Eu cobrei 100 mil, né? Vem aqui cantar. Pá. E de repente Jesus pinta nas nuvens, eles nem vê. Só vai ser tirado assim.
A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. Só quem tiver ligado vai ver. Vai ser tirado 2 ou 3 ou 4 desses bolão de evento que foi por ingenuidade de cabeça de pessoas que está de olho na massa, sabe? Não para purificar a massa, para levar a massa a Jesus, mas para perpetuar suas congregações, suas igrejas, né? Para fazerem das suas igrejas pontos de referências no mundo. Igreja não é ponto de referência para ninguém, irmão. Prova é aí que tem gente que nem quer mais ir à igreja. Ponto de referência da gente, irmão, tem que ser a palavra de Deus. A atração do homem, da mulher, tem que ser a palavra, irmão. Tem gente que só vai na igreja porque o pregador fulano vai estar lá cantando, pregando. Está vazia de si. Não tem nada. Se vir um pregador aí na minha igreja famoso, eu vou ter que ir porque é a liturgia do culto. Mas se não fosse vir dia especial, que ele vá sozinho, porque eu estou cheio. É fácil você entender quando as pessoas estão vazias de si, de Deus e de si mesmo, de buscar a Deus. Que ela vai em eventos faraônicos para ver pessoas que estão cheias do conhecimento e cobram fortunas para fazerem isso. E se exibe notificando o povo dos conhecimentos que tem de Deus. Quando, na verdade, quem andava atrás de Jesus era miserável, pobre, nu, gente que aflito, a Bíblia diz que era aflito, manco, cego e ressecados. Não, nesses conclaves aí, os caras vão de carrão, irmão. Sabe? E o líder fala, não, a gente vai dar, estima, gastou quanto de propaganda? Gastei 300 mil, rádio, televisão, tá. Então, deve dar umas 200 mil pessoas aí. A gente tira uma grande oferta lá, fala da nossa igreja, já paga aí 100 mil pro o cantor que vem, né? E nossa igreja se estabelece, é um ponto de referência. É um ponto de referência a igreja e suas atrações. Aí que está o perigo. Por isso que está virando o que está aí. Apostasia. Apostasia é falta de quê? Falta de fé. A fé vem pelo quê? O que Paulo diz? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem atrações. A atração maior tem que ser a palavra. A atração da época era Jesus, irmão. E os caras estavam preocupados com isso. Os sacerdotes estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados. Esse cara é atração. O que nós queríamos ser, ele é. Tanto que é que ele disse, eu o sou. Estavam preocupados. Eles eram descendentes de Abraão, mas não filhos de Deus. Porque liam o que era certo, mas agia errado. Não é assim que muitos estão fazendo hoje? Ser sincero aqui comigo. A Bíblia está falando assim, não faça isso, camarada. Não é para fazer isso, viu? Mas aqui não tem problema, aqui pode fazer. Porque aqui é Deus que me deu a visão. A Bíblia disse, venha um outro anjo de luz, seja anátema a ele, seja maldito. Impõem atrações e tiram a vez da palavra. Não, mas foi pregada a palavra. Não, mas o povo não foi por causa da palavra. O povo foi por causa da atração. Tanto é que domingo vai ter, não vai ter ninguém, vai lá. Cadê a multidão? Não foi por causa da palavra, foi por causa da atração. O povo ia até Jesus, 50% por causa da palavra, os restantes iam para comer, para beber, para almoçar, porque estavam miseráveis.
E Jesus multiplicava. Ele tinha tanto pão, como ele tinha o poder Elohim transformador. Tá vendo como é que ele era o próprio Deus? Quem criou os céus e a terra? Quem que pescou lá na boca do peixe lá a dracma para pagar o imposto? Quem que multiplicou os pães? Quem que os anjos serviu no deserto? Os anjos não são ministros de Deus? E serviu a Deus no deserto, depois da tentação de Jesus. Eu falo coisas que vi junto ao meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste ao vosso Pai. Aí Jesus vai começar a engrossar com eles o caldo. Vai começar a engrossar, porque eles estão pertinentes, querendo uma brecha para poder negar a naturalidade de Cristo e desviar dentro das suas concepções e fomentar isso no povo. Não é esse aí que a Bíblia fala dele, não. Não é não, vai vir outro, vai vir no cavalo branco do céu descendo. Sabe? Eles estavam querendo fomentar, infamar. Né? Aí Jesus vai dizer aqui, ó, eu falo coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Olha lá. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Quer dizer, que nem as coisas que Abraão fazia, eles faziam. É típico do faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tanto é que Jesus disse para a multidão, ó, obedecei tudo que eles mandam você fazer, mas não procedais em conformidade com as suas atitudes. Porque esses aí são mentirosos. Eles falam, mas não vivem o que falam. Quer dizer, eles tinham todo o cuidado de não quebrar a liturgia do culto, a ordenança de Moisés, de Abraão, que estava escrito por Deus nas pedras e nos papiros. Mas eles não tinham compromisso de viver. Porém, eles não implementaram nada na palavra. Uma coisa eles tinham, né? Uma virtude eles tinham. Eles não implementaram, eles seguiram a risca, falaram a risca, mas não obedeceram a risca. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você obedecer o que você lê. E é o que está. Hoje, já nem se fala mais. Já passam por cima direto. Ai, mas Deus me deu a visão, eu vou fazer do jeito que Deus me mostrou. Foi Deus mesmo que mostrou? Paulo não quebrou. João não quebrou. Tiago não quebrou. Jesus não quebrou. Timóteo não quebrou. Tito não quebrou. Falou, não, deu na mão da gente, ó. Nelson, eu tô te dando isso aqui na tua mão, Nelson. Tá? É só você que pode, na firma aqui, é você que vai distribuir o crachá. Você já fez paradinha assim, já, né? Ó, fulano de tal, ciclano de tal, você não bota não. O chefe, o geral, já fala. Então, Nelson, é você que vai distribuir o crachá. Tem 200 crachá aqui para entrar na Petrobras ali. E você já sabe os gatos que a gente quer que coloca lá. Você não vai colocar o outro ali. Então, se eu chego e se eu coloco, eu estou pondo em risco o meu emprego. E estou desdenhando daquele que me ordenou. Você entendeu agora como é que faz? Eles não desdenharam das ordenanças, mas porém também não obedeceram. Não quebraram. Eles eram hipócritas. Hipócrita é o quê? Eu tenho compromisso de falar, mas não tenho compromisso de viver aquilo que eu falo. Também não quebro a liturgia, para que outros não desdenham de mim. E eles estavam forçando Jesus a quebrar a liturgia. Olha lá. Mas agora procuram matar-me, a mim, vós que tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão.
Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus. Aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendes a minha linguagem. Existe a minha língua, porque não existe a minha língua e a minha linguagem. A minha linguagem, quando eu falo a minha linguagem, tá? É aquilo que você já conhece, no que diz respeito à palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, você viu eu quebrar alguma coisa da liturgia? É o que Jesus está dizendo. Olha lá, você viu eu quebrar alguma coisa da palavra, dos mandamentos todinho? Eu andei em cima de tudo. Vou lá no capítulo 42. Vamos ver lá. Versículo 42. Olha lá, ó. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus. Aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? Porque Jesus tornou fácil aquilo que era de difícil interpretação. Ele esmiuçou. É a papinha na boca que dá, tem que amassar com gafinha, banana, para o neném não se engasgar. Colocou na boca dos gentios, colocou na boca dos judeus. E eles achavam que o evangelho de Jesus era muito simples. Pois era o que já estava escrito. Só que ele simplificou com a linguagem que até o mais analfabeto dos homens pudesse entender. Por que não entendes a minha linguagem? E por que sois incapaz de ouvir as minhas palavras? É uma pergunta. Aí é o que ele vai dizer aqui no 44, ó. 44 ele pegou pesado, hein? Ele vai dizer assim, ó. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui que eu queria chegar. O que é mentira? Mentira não é um espírito. Tem muita gente, irmão, que fala assim, entrou o espírito da mentira nele. Não, não entrou. Não existe espírito da mentira. Mentira é um verbo. É um verbo. É uma ação. Você entendeu? É uma ação. Mentira não é um ser. Mentira é uma atitude. Um verbo em cima de uma atitude, de uma palavra. Eu te amo. Só que no meu cotidiano, eu te trato com desdém. Então eu mostro que eu minto na minha atitude. Então eu entendo que filho é a palavra. E aquele que estava pregando era o próprio Deus. Me mostra o filho da mentira. Você não vai ver o filho da mentira. Então é da cultura do judeu dizer, né, que ele tem um filho, que a palavra dele é o filho dele. A palavra é o filho. Quem estava proferindo a palavra era o próprio Deus. Você entendeu? Me mostra o espírito da mentira. Me mostra o espírito da mentira na Bíblia. Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar Jesus falando. Ele é o pai da mentira. Quer dizer, ele é o inventor da mentira. Jesus é o pai da verdade.
Jesus é o inventor da verdade. Então a verdade é filho e quem profere é o próprio Pai. Elucidei agora para você por que aquele que foi pendurado na cruz era o próprio Cristo, era o próprio Deus. E posso te mostrar na Bíblia, aonde você quiser. Você já ouviu essa palavra? Há outro Deus além de mim? Há outra rocha que eu conheço? Não há. Há um só Deus, há um só Senhor. Há um mediador entre Deus e o homem. Jesus, que é a palavra. E o Pai é aquele que estava pregando. Que estava com atitudes. Que estava mudando. Você não viu que o cara estava paralítico lá, ele foi lá e endireitou o cara? O outro que tinha olhos não enxergava, ele foi lá e botou os olhos do cara no lugar? O outro enfim, muitas outras, né, situações. Vamos adiante. Consegui elucidar para você. Amém? Vós sois do diabo e que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, pai da invenção mentira. Jesus é pai do que ele inventou, que é a verdade, porque ele é verdadeiro. O diabo é mentiroso. Então tudo que procede de quem é verdadeiro é o filho daquele que prega como se procede. Eu inventei aqui um provérbios. Então eu sou pai daquele provérbios. Provérbios são, né, um poema. Então eu sou pai daquele poema. Deus inventou uma lei para que o homem andasse dentro dela. Então ele é pai daquela lei. Aquela lei é o filho dele. E ele vem e profere o filho dele. E o filho dele faz o que ele quer, porque ele é quem julga. O filho, né, proferido pelo pai, julga todas as coisas. Então ele tem duas testemunhas aqui. Ele tem a palavra e ele tem ele mesmo. Você entendeu agora? Você deu para mim te elucidar? É isso aí. Não é mais ou menos, não. É isso aí puro. Por isso, irmão, que o interesse seu tem que ter a palavra. Muita gente fica enclausurado, fica decepcionado, porque a palavra hoje, ela não é mais prioritária, né? Mas porque eu digo a verdade e não credes, e não me credes, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão me não credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A palavra é de Deus. A palavra não é do Nelson, não é do homem. Eu não posso mudar isso aqui. Eu não posso mudar a linha de liturgia disso aqui. Eu não posso. Eu tenho que seguir isso aqui, irmão. Ah, mas os tempos são outros, irmão. O irmão está muito piego. E daí? Os tempos mudaram e a Bíblia subsistiu ao tempo. E quem seguiu ela na risca foi abençoado. É isso. Eu sou detentor, irmão, da palavra e dos costumes da palavra. Que é a verdade. É verdade isso aqui, Nelson? Está na palavra? Está lá, ó. Então é verdade, irmão. Ah, mas então você vai fazer errado. Porque é verdade isso aqui. Você está entendendo? Mas porque eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Aí ele falou. Lembra do que eu tinha te falado lá antes? Lembra do que eu tinha te falado antes? Se Jesus tivesse vacilado na adolescência dele e na mocidade dele, só falta agora, porque Jesus trabalhou, irmão. Jesus trabalhou. Jesus foi carpinteiro. Na verdade, Jesus ele foi construtor. Jesus ele foi pedreiro. Arquita. Jesus ele foi construtor.
você vai ver que ele fala muito de construção. O pai dele era carpinteiro, mas ele era construtor. A Bíblia diz que ele era homem de dor, experimentado no trabalho, de quem os homens escondiam o rosto. Jesus ouviu piadinha no trabalho. Jesus era construtor, irmão, de casas. Tanto é que ele construiu a casa dele em Cafarnaum. Segundo diz os historiadores, né? Não está escrito na Bíblia, que tinha 21 quartos. Não está escrito na Bíblia, mas dizem. Eles gostam de, né? Mas Jesus morava sozinho em Cafarnaum. Ele mesmo construiu a casa dele. Olha lá. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso não me dás ouvido, porque não sós de Deus. Respondeu, pois, os judeus. Ele disse, porventura não temos razão em dizer que és samaritano? Tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônios. Pelo contrário, honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busca e julga. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui, irmão? Que tem tanta gente procurando glórias, né? Ó, irmão, eu vou cantar lá, mas fala pro povo, divulga lá. Diz que eu tô chegando. Não é assim? Fala pro povo lá que eu tô chegando. Cantores famosos cobram divulgação. Ó, irmão, já tô te cobrando barato. Você tem que botar no rádio, na televisão lá. E eu já vi tanta gente falar isso. Tanta gente. Tô te cobrando barato? Tô te cobrando. Eu fui num lugar aí, irmão, cobrei 150 mil. Tô te cobrando 50 mil, bota na televisão lá, senão eu não vou não. E ameaçam. Eles estão tão coladinhos em Deus, se chamar eles para vir na igreja, que eles não vêm não. Mas Jesus ficou na soleira de uma porta, pregando para uma menina chamada Maria 2 horas. A Marta estava ocupada com muitos afazeres. Não é assim? Todo mundo quer aparecer. Né? Se alguém guarda minhas palavras, não verás a morte eterna. E disseram-lhe os judeus, agora tens certo de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guarda as minhas palavras, não provará a morte eterna. Está vendo? Eternamente. Está vendo como é que eles estavam doentes? Alguém chegou para mim e falou, alguém no Facebook lá, um obreiro aí, falou que eu estava doente. Ou essa doença eu quero sempre. Folgar com a verdade? É estar doente? Então eu quero estar sempre. Falaram para Jesus que ele tinha demônio. Falaram para mim que eu estou doente. Ah, bom. Ai, Jesus. É para acabar com o piqui de Goiás, né? Mas tá tudo bem, já passou. És maior do que o nosso pai Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Pai. E ele provou isso, né? Ele chegou lá e disse, Pai, ressuscita essa mulher. Né? E a palavra, o poder, Eloí chama-se poder transformador. Ele usou a palavra ele como filho e a palavra como Deus.
Olha lá, respondeu-lhe Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que vós sois Deus, que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, seria como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda nem tem 50 anos? E vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, de novo ele vai dizer: eu o sou. É o próprio Deus. Quando foram pegar ele no Getsemane, aí disseram assim: quem é Jesus? Aí, eu sou. Os caras caíram para trás. Está lá. Vai em Lucas. Lê lá que você vai ver. Olha aí, em verdade, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos, espero que aqui Por que eu estou falando a respeito disso? Porque tem entrado muita coisa, irmão, nas igrejas. E com essas coisas, concepções impessoais, individuais, nocivas à palavra de Deus, tirando o foco de Deus das pessoas, da palavra, e colocando eventos mirabolantes na igreja, de forma que hoje a palavra não é mais autossuficiente na vida de ninguém. Eu vou para lá para ver o quê? Para ver aquele pastor ficar falando lá? Ah, não vou não. Ó, vai ter um cantor lá. Ah, hoje eu vou. Hoje fulaninho vai estar lá, né? Vai. E aquele gatinho? Vai. Aí eu vou por causa daquele irmão lá, tô querendo casar. Tá? Sabe, tudo. E uns vai para ver mulher, outros vai para ver o pregador, outros vai para ver o cantor. Você conta no dedo quem vai para ouvir a palavra. E são palavras de efeito, não são palavras de diretrizes. As palavras que são pregadas hoje são pregadas de formas de efeito para o camarada dizer assim: eu tenho habilidade. Ainda dá um gritinho. Alguém falou assim para mim, na igreja. Ah, irmão, tempo que eu não vejo paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. Eu vejo. Eu vejo, está tudo aqui perto, aqui, ó. Está tudo aqui perto, pertinho da gente. Eu vejo. Se eles não veem, é um problema deles, irmão. Eu vejo. É isso. Que a graça e a paz possa estar no teu coração, na tua vida, porque estão preocupados mais com a igreja encher de gente. Deus não quer a igreja cheia de gente. Deus quer a igreja que entenda. Se tiver 10 que entendeu, se a igreja é onde eu estiver, ou se Deus quiser, não sei quais são os planos dele, eu não tenho. Meus planos estão tudo nele. Se tiver 10 dentro da igreja, são 10 atalaia. Esse cara vai chegar, o cantor vai ter que chegar lá para pedir para cantar. E eu vou pensar se vai cantar, porque a prioridade não é o cantor. Cantor por cantor, você bota na tua casa, liga o Facebook e assiste os maiores cantando. Os que julgam ser maior, né? É isso.
Amém? Que a graça e a paz possa estar em vosso coração. Esse foi o pastor Nelson Nascimento, Negão de Saco Preto, lendo João capítulo 8 inteirinho para você. Que Deus possa te abençoar rico e abundantemente. Bom descanso para você, que eu já estou cansado. Deus abençoe. Pai Senhor.